Olá, meu nome é Gilberto Scarpa, eu sou coordenador do projeto Arte em Cores. O projeto Arte em Cores é um projeto de arte urbana, principalmente muralismo. O Arte em Cores, se você for procurar, acompanhar no nosso Instagram, que o endereço está aqui, se procurar no Google, em qualquer lugar, você vai ver que o Arte em Cores tem números incríveis. O Arte em Cores ele já acontece há um bom tempo, e o Arte em Cores é um projeto que tem uma capilaridade que é o que diferencia de outros projetos de arte urbana do país. Ele é um projeto que ele está no interior de Minas, no interior do Pará, no interior do Maranhão, já esteve em capitais também, mas ele está ali muito próximo dos artistas que estão em lugares um pouco mais distantes dos grandes centros produtores de arte urbana por tradição, como as grandes capitais. Nesses anos todos de acontecimento, nós já pintamos 18 painéis coletivos, mas nós pintamos 720 painéis individuais nesses anos de existência do Arte em Cores. O Arte em Cores, ele, como eu disse, acontece no interior do Pará, do Maranhão, e em Minas Gerais. Ele aconteceu em Uberaba, Pirapora, Três Marias, Lagoa Santa, Santa Luzia e Divinópolis. Nós tivemos um grande apoio dessas comunidades e onde a gente descobriu artistas importantíssimos com trabalhos maravilhosos que a gente não tinha ideia de que eles estavam atuantes. Então eles não chegaram até a gente foi atrás deles, e é isso que o Arte em Cores faz. A gente vai atrás dessas pessoas para conhecer o trabalho dessas pessoas. O Arte em Cores também é um projeto que tem uma boa distribuição de renda, é um projeto patrocinado, e com esse patrocínio a gente também tem aí uma divisão de renda e para esses artistas e para uma cadeia produtiva grande que gira em torno do projeto. Hoje nós vamos fazer duas coisas aqui para vocês que nos dão muito prazer. Uma é conversar sobre arte e a outra é fazer uma coisa que a maioria, eu acho que todos que estão aqui estão fazendo pela primeira vez, que é um podcast. Eu adoro fazer as coisas pela primeira vez. E então hoje está sendo divertido já por conta disso. Nós temos 3 convidados ilustres, 2 já fazem parte da minha vida há algum tempo, e a Cristiane, ela está entrando nas nossas vidas agora. A Cristiane eu conheci através das redes sociais. Ela tem um Instagram dela que é a Arte Motive. Quando eu conheci o trabalho da Cristiane, foi um trabalho que me deu uma energia nova. Apesar de já estar fazendo isso muito tempo, ou por causa disso, às vezes a gente vai esmorecendo com uma luta constante em defesa da arte, dos nossos artistas, do talento deles, e essa pessoa que está aqui hoje, ela me ajudou a realmente dar uma energizada e dar uma animada para isso que a gente faz e sempre fez com muito amor. Então, a Cris, posso te chamar de Cris? Claro. A Cris Laclos, ela é curadora, consultora de arte e fundadora da Arte Motive. Ela é graduada em comunicação social e estudou curadoria, teoria, história e crítica de arte por 10 anos na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro. A Cris é especializada em planejamento e produção de exposições, tem pós-graduação em crítica e curadoria de arte pela Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Cândido Mendes, né? Com pesquisa sobre arte contemporânea e mercado. Nós vamos falar muito de mercado aqui hoje. Ela é membro do comitê de indicação do Prêmio Pipa 2020 e 2023. Tem muitas coisas que eu vou falar aqui que eu quero que vocês procurem aí, que vai ser mais fácil, e para a gente aqui a gente utiliza o nosso tempo melhor. Muito prazer e obrigado por você ter aceito o convite, viu, Cris? Nós temos aqui também como convidado Davi de Melo Santos,
O Davi, ele é conhecido como Davi DMS. O Davi iniciou no grafite no final da década de 90. Nesses últimos anos, o Davi participou de mostras e exposições em Taipei, em Taiwan, que é a Taipei Art Fair, no Museu da BMW em Munique, a Stroke Art Fair e outros grandes festivais no exterior. Pintou muito na Itália, na Inglaterra, Alemanha, Palestina, Tailândia. Os trabalhos do Davi, eles estão presentes nas ruas de várias cidades do Brasil e do exterior. Eu já acompanhei muito o Davi pintando aqui em Belo Horizonte também. Bom, o Davi, ele também tem obras expostas em museus e galerias, e associou o seu trabalho por convite com a Warner Bros., Haider, Sucos Vale. Isso é uma coisa que a gente pode até discutir hoje em dia. O Davi está com a gente no Arte em Cores já há muito tempo, né? O projeto se inicia, o Davi já é chamado já de cara para ser nosso consultor, e assim vem sendo. Viaja com a gente também, é inspiração, fonte de inspiração para muitos artistas que estão iniciando aí as suas carreiras, e é um parceiro para toda hora. André Amparo é outro que está na minha vida há muito tempo também. Eu não tenho preocupação de entregar a minha idade, porque vocês estão vendo, né? Assim, eu sou isso aí, ó. Velho. Bom, André Amparo é criador, coordenador de projetos culturais e audiovisuais, inclusive é parceiro nisso, no Arte em Cores. A trajetória do André ela é mais diversa, porque tem cinema, arte, tecnologia. O André... para quem já ouviu falar esse termo videoartista, os precursores da videoarte, eles são um pouquinho mais velhos do que o André Amparo, mas o André, ele conheceu possivelmente quase todos eles, os grandes nomes dos pioneiros da videoarte. O André conviveu, fez residências com eles, que é exatamente o que ele fala aqui, ó. Nas artes eletrônicas, foi um realizador presente na cena da videoarte nos anos 90 e 2000. Também foi um dos fundadores do coletivo Feito a Mãos, grupo pioneiro na realização de performance ao vivo, com som e imagem no Brasil e também no exterior. Ele cria, dirige filmes, documentários, séries já exibidos na HBO, CNN, Globo, TV Cultura, e é premiado em vários festivais aí pelo Brasil com seus filmes. Bom, vamos lá, eu vou fazer uma pequena provocação aqui para vocês três. Cai na provocação quem quiser, mas vocês ganharam dinheiro com as artes plásticas? Eu comecei a ganhar há poucos anos. O projeto tem 10 anos e há 3 anos eu comecei a ganhar dinheiro de verdade. E eu acho que tem muita gente no mercado, assim, às vezes muito curador, que trabalha por brincadeira. E eu não vim a esse mercado para brincar. Mas há 3 anos eu já estou ganhando dinheiro. Tem muito trabalho, nem todos bem remunerados, mas eu tento fazer minhas melhores escolhas. Maravilha. Isso. Escolhas, nós vamos falar disso aqui mais para frente. Você, André? No momento você ganha mais, no momento você ganha menos. Mas vai levando a vida, né? Já tem mais de 30 anos de trabalho com isso, assim, né? Então vai. É uma coisa que eu não me vejo fazendo outra coisa, sabe? Então a gente meio vai se andando no meio disso, assim. Não é nem a questão de persistência, né? É uma coisa que você... Né, tipo, se eu vou fazer isso, porque é isso que eu gosto de fazer. Você, Davi? É difícil correr, né? Não tem pra onde, né? Ué, dinheiro vai, dinheiro vem, né, Gil? É aquela coisa, né? Agora, assim... são 27 anos, dentro desses 27 anos são 15 anos que eu vivo só de arte. Então, assim, são muitos tentáculos para cá e para lá, né? Você tenta fazer um pouco de tudo, às vezes é meio cansativo, mas sempre ainda tem aqueles momentos, como o André disse, né? Às vezes mais, às vezes menos, né? Tem muitas viagens, você vai tocando as coisas. Pagar as contas, agora realmente fazer dinheiro para falar, não preciso mais trabalhar dentro de, sei lá.
um bom tempo, posso só pensar na minha produção aqui, assim, realmente, se não ficar trabalhando na consistência ali, né, todo mês, a cada 2 meses ali, tem que dar um jeito, né, de fazer as coisas, é isso. É verdade. Aliás, diversificar é uma coisa que eu tive que fazer para poder ganhar dinheiro. Ia falar disso, Sim. Então, caminhos diferentes, né? Eu faço curadoria, eu faço consultoria de arte, eu tenho um curso ao vivo e online, e eu faço viagens. Então, eu diversifiquei também, eu não E considerei. muita organização também, né? Muita organização. Que é que coisa que artista não tem. E né? muita entrega, muita seriedade. Isso é importantíssimo. Tudo que eu prometo, eu entrego. Isso é uma coisa É importante. isso. Eu acho que o artista ele tem que se ver de certa forma, nós vamos falar disso no decorrer do nosso podcast, mas eu acho que ele não pode se ver muito diferente de outras profissões, não. Eu acho que para você se dar bem em qualquer profissão, você tem que ter esse compromisso com o seu trabalho, essa honestidade, essa sinceridade com o que você faz, que senão também não vai muito longe. Eu tive um professor na escola, né? Eu também, como André Amparo, como você, Cris, e o Davi também, eu passei por escola de arte, né? E você não passou por escola de arte, Eu né? não, eu sou autodidata. Você é autodidata. Então, tirando o Davi, nós passamos por escola de arte, e na escola de arte eu tive um professor que ele me falava o seguinte, falava pra gente, né? Ele falava o seguinte: um dia vão perguntar para vocês para que serve a arte. Então eu já vou simplificar e vou dar uma respostinha que vocês ficam com essa resposta na gaveta. E ele falava o seguinte, ele falava assim: olha, a arte, ela serve para aperfeiçoar os sentidos do ser humano. Então ela aperfeiçoa a visão, ela aperfeiçoa o tato, ela aperfeiçoa a audição, ela aperfeiçoa o paladar, né? Ela é feita para aperfeiçoar. E à medida que os seus sentidos vão sendo aperfeiçoados, você vai criando uma coisa chamada gosto. E o gosto ele é responsável pelo estilo de vida que você vai ter, pelas coisas que você vai seguir, como é que você vai seguir a sua vida. Então, assim, basicamente ele colocava a arte como uma forma até de aperfeiçoamento sensorial, quer dizer, exatamente nesse local, e como se fosse realmente uma coisa básica, né? Do mesmo jeito que você se alimenta, do mesmo jeito que você toma sol, do mesmo jeito que você faz exercício físico ou deveria fazer, ele coloca a arte nesse ponto, ele coloca a arte como uma forma de realmente de aperfeiçoamento do ser humano. Nesse sentido, que essa minha primeira questão, se é possível viver e ganhar dinheiro com arte, né? Se tem que persistir muito para isso, eu acho que aí a gente já vai tendo algumas respostas, porque além de ter a possibilidade de você conseguir viver e se manter financeiramente com a arte, você ainda tem a possibilidade de se transformar numa pessoa melhor, né? Estando com a arte no seu dia. Se vocês quiserem comentar isso, por favor, e eu vou aqui fazer uma primeira pergunta. Acho que é legal a coisa que a Cris falou de diversificar sempre, tá? Isso é muito importante ter isso sempre em mente, né? Porque não é uma coisa só, ainda mais no mundo que a gente vive, né? Que todo mundo acaba sendo meio plural, tudo é informação, né? E muitas coisas viram produtos hoje em dia, então tem muitas maneiras que você pode, né, tentar sobreviver e tudo, mas tudo dá muito trabalho. E é aquela coisa que ela falou também, né? Você tem que entregar, você combinou. Não, lógico. E tem que escolher essas batalhas também, né? Como é que você vai diversificar, né? Porque às vezes o artista ele perde o tempo dele de pesquisa fazendo trabalho comercial, entendeu? E aí, mas só que ele tem que pagar as contas, sabe? E aí às vezes você vai vender quadro, mas só que às vezes o quadro não tem a mesma saída, às vezes de um projeto, sabe? Aí tem muitos que vão para fazer t-shirt, bonés, né? Prints, outras coisas, enfim, variação tem muita coisa pra gente refletir, assim. Uma das coisas que eu acho que a gente tem pra refletir... Outro dia eu vi um filme, tava vendo um filme, eu falei assim, gente, mas que falta de talento desse cara que fez esse filme, né? Mas, no entanto, o filme tá lá. Ele fez, né? Ele fez um filme, deu um trabalho desgraçado pro cara fazer, ele teve que arrumar um dinheirão pra fazer... E assim, na minha opinião, ele não tinha talento para isso. Eu vou fazer uma pergunta para a Cris,
Cris, o que realmente ajuda alguém a se reconhecer como artista? O que faltou nessa pessoa aí que eu vi o filme dela, que eu acho que ele se reconheceu erradamente como um contador de histórias, que ele era ruim. Então eu gostaria que você me falasse o que você acha que ajuda alguém a se reconhecer como artista. Eu acho que existem vários nichos da arte. Então, se a gente falar em arte contemporânea, é ele entender que existe algo mais além da técnica. Então, é ele saber que ele é capaz de pensar num assunto, de fazer uma pesquisa e ser consistente, persistir, ir nesse caminho. E eu acho que também o público te responde um pouco, né? Se você vê que você tem um público que se interessa pelo que você está fazendo, ou se o público não se interessa porque você está muito à frente do seu tempo, é muito importante você saber se é aquilo que você tem paixão e se você tem a capacidade de se manter dentro dessa paixão. Eu acho que isso é importante. Agora, isso é muito específico para o artista contemporâneo, porque para o artista do nicho de decoração, ele precisa da técnica e pronto. É diferente. Técnica não é tudo. Técnica não é tudo. Não. Mas para o mercado decorativo Resolve. é mais importante, tem uma importância muito maior. Quando a Cris está falando do mercado decorativo, ela está falando de uma encomenda para combinar com o sofá. Olha, eu tenho um sofá vermelho. Eu estava precisando de um quadro com 2,30 metros por 70 e que combinasse com o vermelho. O que você acha que é com vermelho, né? Ou seja, é um tipo de trabalho assim, que é uma possibilidade. É uma possibilidade. Inclusive, tem gente que ganhou dinheiro com isso e ganha, e deve ganhar até hoje. O cara faz quadro para um hotel inteiro. Né, o cara vai inaugurar um hotel, ele encomenda para um artista e fala assim: meu amigo, eu tenho 127 apartamentos, eu preciso de 127 quadros. Né? E você quer conhecer um apartamento padrão meu para você ver mais ou menos o que combina? Aliás, o artista mais comentado do Brasil é um artista que trabalha para esse mercado. E pronto, e tudo bem, e está muito rico e não tem problema nenhum. Exato. Que é aquele moço que mora lá em Miami, como é que ele chama? Como é que chama mesmo? Fala você que não tem, velho. É o Romero Brito. É o Romero Brito. Eu fui menos indiscreta. O Romero Brito. O Romero Brito, ele tem... É engraçado porque ele tem, inclusive, seguidores. Tem pessoas que seguem o estilo, né? Ele não pode fazer a maneira do Romero Brito, que também é válido e que vende também. E que vende. Não é o tipo de arte que me cativa, que eu falo, não, que maravilhoso, mas não é tem que tirar o chapéu, também, tem que tirar o chapéu para onde ele chegou também, né? Não é e na escala da humanidade, desde que a arte existe, e se a gente considerar na pré-história, né, a arte rupestre, os desenhos rupestres como arte, se a gente for considerar de lá para cá, mas principalmente no início do século XX, a arte ela sempre foi enquadrada pelo seu aspecto formal. Não era por tema, não era por quem vendia, quem não vendia. Sempre foi uma evolução formal. A pincelada é assim, né? A descoberta da perspectiva. Né? Antes, na arte bizantina, você não tinha perspectiva, parecia tudo chapado. Aí alguém descobre a perspectiva já no Renascimento. Aí as pinceladas, aí a pessoa vai descobrindo que com poucas pinceladas, né, no impressionismo, ele já dá a sensação do que está acontecendo. De perto não é nada, mas numa certa distância ele já começa a ver. E aí e por aí vai. Então, assim, e isso na escala da humanidade é muito pouco tempo, se você imaginar. Então, assim, se você imaginar que o Romero Brito ou outras pessoas estão fazendo um tipo de arte que é associada a uma arte que era feita, vamos, sei lá, na década de 60, ou seja, é muito pouco tempo, às vezes, para você analisar e falar assim, poxa, o cara... Eu vejo muita gente reproduzindo, né, assim, fazendo como se fazia, e as pessoas, e alguns criticando, poxa, o cara pinta igual o impressionista até hoje. Mas até hoje é muito pouco tempo, né? Foi outro dia atrás, né? Então, mas não é... Bom, é pouco tempo se a gente pensar na história da humanidade.
Mas eu digo que a arte contemporânea é uma senhora de 70 anos, mais de 70 anos, ainda incompreendida, né? Isso é arte? É uma grande pergunta, né, sobre a arte contemporânea. Se se um pedaço de tecido jogado no meio do museu, se aquilo é arte. Se um chinelo havaiana, uma sandália havaiana em várias cores no mural, aquilo é arte. Então essa continua sendo uma grande pergunta. A banana. Se a banana. O Frederico Moraes, né, que era um teórico e tudo, ele falava que a arte tinha a ver com estatística. Se a maioria acha que é arte. Se a maioria acha que não é arte, não é arte. Que era uma forma que ele via isso. Bom, Cris e Davi, e André, quem quiser comentar, quais os caminhos concretos, a Cris ela é boa nisso, quais os caminhos concretos que alguém pode seguir para descobrir um talento, mesmo estando fora dos centros? Isso é uma pergunta que nos ajuda para poder identificar aí esses novos talentos. A gente sabe que no futebol você tem as escolinhas de futebol, né? Você tem a Olimpíada das Matemáticas, aí talvez você descubra um potencial aí da matemática, mas para a gente aí a gente tem que descobrir, né? Andar, caminhar e ver. Quais são esses caminhos e o que esses artistas podem fazer para colaborar? Bom, se pensar do lado curatorial, né, da pessoa que está olhando como se fosse um olheiro de futebol, eu acho que é perceber algo de novo que um artista pode estar fazendo. Eu acho que a novidade, uma linguagem, cada ser humano é único. Uhum. E eu acho que se é um artista que está trazendo uma verdade, ele está contando uma história nova, eu acho que aí já tem um caminho. Ele não está copiando, apesar de que eu acho que também é uma forma de começar, é você um pouco se inspirar demais em alguém e depois você descobre qual é a sua linguagem. Mas eu acho que do lado de quem está olhando quais são os talentos que estão por aí, é alguém que está trazendo uma novidade. Você diz assim, nunca vi nada igual. Está me surpreendendo por esse lado. O artista, para poder aparecer, eu acho que tem tantas coisas a dizer para esses artistas, que começa por uma coisa, saber, você identificou que é aquilo que você quer, que é aquilo que você tem paixão, é ter continuidade e ter disciplina naquilo que você faz. Artista não é um sonhador, viajante. Eu adoro o que o Andy Warhol falava, que é ser um business artist. Você ser um homem de negócios do seu próprio fazer, né? Então, é saber que você tem que ir todo dia para o seu local de produção e produzir. Se não tiver nenhuma inspiração, se não tiver nenhuma ideia naquele dia, varre o chão do lugar onde você está, mas conviva com a tela, com a tinta, com o barro, se for a sua mídia, o que for, mas ter perseverança. Isso é importantíssimo para um artista. Sem dúvida. Uma vez me falaram, e isso bate muito com o que você está falando, que o artista ele tem que ter esse trabalho constante, porque o Van Gogh já morreu e ele deixou uma produção limitada. Vamos supor, ele pintou 100 quadros, só tem 100 Van Goghs. Mas você não, você está vivo produzindo. Quem é que te limita é só você, né? Então, ou seja, um galerista, alguém que compra, um colecionador, ele não quer, ele pode até querer comprar um Van Gogh, um Picasso. Picasso produziu muito, mas assim, ele pode até querer comprar um artista desse, mas ele sabe que ele é dono de uma coisa que pouco tem, e ele não tem como ter 10, 20, 30 Van Goghs para vender para 30 pessoas diferentes, né? Mas o artista vivo, com uma produção plena, constante, ele tem como tá sempre, ele é uma coisa interessante para um comerciante de arte, para uma galeria, né? Mas eu acho que para o próprio artista também.
Você não acha que quanto mais você produz, mais você domina a técnica, se for o caso, mais você experimenta, mais ideias vêm, você tem que estar produzindo. O tempo inteiro. Tem hora que foge, né? As coisas fogem um pouco, assim, você tenta, né, agrapar em algum lugar, segurar onde que dá, né, para trazer aquela inspiração, mas estar produzindo é sempre importante. Sempre importante. Eu faço um monte de coisa, né? Eu faço música também, aí às vezes eu esgotei aqui, aí eu vou ali. Aí eu esgotei aqui, aí eu vou lá. E esse negócio de varrer o chão é verdade. Se não tá tudo do jeito que tem que estar, até a bagunça, se não tiver sistematicamente arrumado do jeito que tem que estar, as coisas não fluem, sabe? A cabeça, ela fica um pouco ali fora do lugar, entendeu? Então você tem que estar no lugar que você produz. Porque você tem essa possibilidade. Numa hora você vai lá e pinta uma coisa. Exatamente. Ou você desenha alguma coisa, mas tem que estar lá produzindo, tem que ter rotina. Artista não pode ser um viajante. Ele é um profissional como outro qualquer. Bom, pessoal, o Arte em Cores Minas, ele conta com o patrocínio da CEMIG, foi realizado por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. É uma realização do Instituto Vivas e do Governo de Minas Gerais. Um grande abraço a todos.